Dizem que millennials deveriam ter tudo, mas trabalham mais, ganham menos e ficam cada vez mais para trás. Por que essa geração vive em crise? Descubra no episódio de hoje do The Infographics Show. Millennials, nascidos entre 1980 e 1996, cresceram ouvindo de pais baby boomers sobre os velhos tempos. Os boomers chegaram à idade adulta em uma época em que o país só seguia em uma direção, para cima. O trabalho duro valia a pena e o sonho americano era alcançável. Com o avanço dos anos 1990 e a economia em alta, o futuro parecia promissor. Tudo o que os millennials precisavam fazer era se esforçar na escola, conseguir um bom diploma e encontrar um emprego que combinasse com eles. Então eles poderiam se estabelecer, construir uma vida e formar uma família. Os anos 1990 tiveram desafios, mas nada ameaçou a liderança americana. A economia parecia imparável, o que deixou os millennials despreparados para uma surpresa brutal. Os anos 2000 prometiam oportunidades infinitas com a internet em expansão. Parecia que os millennials entravam em um mundo perfeito, até que, numa terça-feira, tudo mudou. O ataque terrorista de 11 de setembro não só destruiu as Torres Gêmeas, mas também destruiu o senso de invulnerabilidade que os Estados Unidos desfrutaram por muito tempo. Esse foi o maior ataque nos Estados Unidos da América desde a Segunda Guerra, fazendo as pessoas temerem novos ataques. A vida se restringiu rapidamente, multidões viraram risco, viajar ficou hostil, o medo aumentou, e casos como cartas com antraz e o homem-bomba pioraram tudo. Mas não adiantou, o dano já estava feito, a bolsa despencou, a economia parou e o pânico se espalhou. Mas enquanto o país se recuperava lentamente, os millennials não. Eles entraram na vida adulta bem no meio dos destroços. Apesar da gravidade da crise, poderia ter sido pior. O presidente Bush apoiou a economia para manter a força dos Estados Unidos da América, e as guerras seguintes foram em escala pequena o suficiente para que uma mobilização em massa ou recrutamento não fossem necessários para a maioria das pessoas. A vida voltaria ao normal em breve, mas os millennials não teriam esse normal de volta. Esse evento definiu em grande parte a adolescência e o início dos 20 anos para muitos millennials. Eles foram muito afetados, pois os ataques ocorreram quando começavam a se estabilizar. A desaceleração econômica levou muitas empresas, principalmente as de Nova York, a suspender contratações. Depois disso, viajar ficou mais difícil e várias companhias aéreas diminuíram os voos. Nova York perdeu cerca de 28 bilhões em salários e receitas de negócios nos 3 meses após o ataque. A cidade recebeu grande auxílio financeiro do governo federal para sua recuperação. Muitas das pessoas que estavam lá viram oportunidades desaparecerem para nunca mais voltar. E esse não seria o último golpe que essa geração sofreria. Essa foi a maior crise vivida pelos millennials, abalando muitos profundamente. Essa mistura de fervor patriótico e oportunidades de emprego desaparecendo levou muitos jovens a se alistarem. Mas as longas guerras no Iraque e Afeganistão deixaram muitos soldados mortos ou feridos. A frustração virou forte reação negativa entre jovens eleitores, agravada por crises como a resposta ao furacão Katrina, minando a confiança na administração Bush, que ainda enfrentaria dificuldades em seu último ano. Millennials mais velhos estavam no fim dos 20 anos e cada vez mais ingressavam no mercado de trabalho. A economia havia se tornado cada vez mais digital, com startups arrecadando bilhões de dólares e o Dow Jones disparando. Como resultado, trabalhar no setor financeiro se tornou um jogo de alto risco que poderia rapidamente fazer sua fortuna. E então, tudo desmoronou. O colapso econômico de 2008 teve várias causas, mas foi a pior crise desde a Grande Depressão. A bolha imobiliária estourou, grandes bancos colapsaram e o sistema desmoronou. Como sabemos, um colapso leva a outro. O colapso gerou pânico e uma corrida bancária, como a dos Estados Unidos da América nos anos 1920. Os danos aqui não foram graves devido às medidas de segurança implementadas pelo governo após a Grande Depressão. Os bancos tinham seguro, então, se um falisse, os depósitos dos clientes estariam protegidos. Quando bancos colapsaram e muitos negócios fecharam, o sistema cedeu, causando ondas de choque na economia e deixando milhões desempregados. Foram feitos grandes resgates desvalorizando o dólar e ninguém sabia onde isso terminaria. Quanto aos millennials, bem, foi um golpe duro. Essa é amplamente considerada a crise que mais prejudicou os millennials. Eles se formaram num mercado onde ninguém contratava. Diplomas e experiência não importavam. Até mesmo bons empregos desapareceram da noite para o dia, assim como o futuro que eles achavam que estavam construindo.
E assim, a grande recessão levou ao grande retorno para casa. Muitos millennials ou voltaram a morar com os pais ou simplesmente nunca saíram de casa. Millennials mais velhos, perto dos 30 anos, costumavam alugar e economizar para comprar a primeira casa. Agora, os preços das casas subiam rapidamente. Menos empresas ofereciam empréstimos e várias fontes principais haviam falido. Os millennials mais jovens aceitavam qualquer emprego, muitas vezes como recém-formados com mestrado, pegando horas extras em um emprego no varejo ou em fast food. E isso não vai pagar as contas nos próximos anos. Os millennials são conhecidos por demorarem a sair da casa dos pais, muitos ficando até depois dos 30 anos. Quem não tinha essa opção ou não conseguiu sair de casa frequentemente, lutava para sobreviver e pagar o aluguel, muitos dividindo um espaço pequeno com vários colegas. Isso impediu muitas conquistas, pois poucos querem formar famílias sem carreira e estabilidade financeira. Muitos millennials esperaram e quando os anos 2000 viraram 2010, a maioria já tinha 30 anos. E a economia ainda não tinha se recuperado da recessão de 2008. E logo ficou claro que certas coisas não voltariam. Empresas que fecharam não foram substituídas e as que ficaram nunca recuperaram o número de funcionários anterior. Os preços das casas não caíram, as pessoas só ficaram mais cautelosas, eliminando as oportunidades que os millennials precisavam. Faltava pouco para outra bomba cair. Em 2019, os millennials mais jovens já estavam na vida adulta. Enquanto seus pais tinham empregos estáveis por décadas, os millennials seguiram outro caminho: trabalho temporário. Muitos acumulavam empregos para sobreviver. E isso tinha desvantagens, sem benefícios e ganhos incertos. Mas também dava uma liberdade rara às gerações mais velhas, acostumadas a rotinas rígidas durante a semana. Os millennials ainda estavam enfrentando dificuldades, mas aproveitavam suas vidas sociais, e foi justamente quando pensaram que nada pior poderia acontecer. A Covid acabou com a estabilidade dos millennials, eliminou empregos, colapsou indústrias e mudou o mundo. O trabalho remoto salvou alguns, mas para muitos foi mais um marco de vida perdido. Os millennials tinham uma vantagem durante esse período. Eles foram a primeira geração a crescer com computadores e estavam bem preparados para a era remota, embora não fossem nativos digitais. Eles tinham bastante experiência com eles e conseguiram se adaptar rapidamente ao trabalho remoto. Muitos já usavam aplicativos intensamente e os millennials eram o núcleo da força de trabalho. Isso manteve muitos serviços ativos no início da pandemia, com entregas de comida e viagens seguras em apps de carona. Foi só mais um atraso no plano deles. A pandemia de Covid-19 não só matou milhões no mundo, incluindo mais de 1 milhão nos Estados Unidos da América, como também causou um colapso no mercado e prejudicou os setores comerciais. Em 2020, o comércio global caiu 7% e muitos negócios reduziram ao mínimo suas atividades. Outros fecharam por não conseguir pagar o aluguel ou porque seus negócios se tornaram inviáveis no novo cenário mundial. Em abril de 2020, mais de 20 milhões de americanos estavam desempregados e muitos desses empregos nunca voltaram. A Covid reescreveu o mundo inteiro, com dezenas de milhões de pessoas sendo transferidas para o trabalho remoto ou totalmente afastadas de seus empregos. A própria pandemia estava chegando ao fim no final do ano, à medida que as vacinas começaram a ser distribuídas. Esperava-se que tudo voltasse ao normal, mas isso não ocorreu. Mesmo com grandes pacotes de resgate, nem todas as empresas foram salvas. Foi o golpe final para redes icônicas e pequenos negócios desapareceram com o tempo. Ao mesmo tempo, muitas empresas voltaram da Covid com equipes menores, terceirizando muitos de seus empregos ou simplesmente combinando funções. E isso estava certo. Quando a nova concorrência surgiu, os millennials já haviam debatido bastante com gerações anteriores, sentindo que não foram preparados para o sucesso. Os boomers criaram um mundo com um funcionamento esperado, mas tudo desmoronou. Os millennials estavam começando a vida no mundo, e quando as coisas pareciam estar melhorando, outra crise enorme os fez retroceder novamente. Foi nesse período que a geração Z surgiu. Recém-formados, entrando em um mundo caótico que também não sabiam como navegar. Os millennials já estavam ficando para trás, e agora podiam ser ultrapassados. Para os millennials, o sucesso dos pais parece ainda mais distante. A cada ano, os millennials mais velhos se aproximam da meia-idade. E isso traz muito mais do que dor nas costas. Embora a situação certamente não fosse ideal, muitos millennials se casaram e têm filhos da geração alfa passando pela escola. Neste momento,
Isso significa que eles estão pensando no futuro, em mandar seus filhos para a faculdade e até mesmo na aposentadoria. Tudo isso parece ainda mais distante. A geração Z só conhece o mundo digital, enquanto os millennials vivenciaram a transição entre dois mundos. Isso era visível em todos os lugares, até no lazer. Millennials cresceram com TVs que duravam décadas. Hoje tudo funciona por assinatura, entretenimento, segurança e até eletrodomésticos. Cada conta consome o pouco progresso financeiro que conseguem, enquanto os preços só aumentam. Não houve outra grande crise econômica desde 2020, mas isso não significa que as coisas se acalmaram, muito pelo contrário. Os preços aumentaram em todos os setores. O que era uma fase adulta adiada virou meia-idade, sem os marcos típicos da vida adulta. A inflação subiu muito nos últimos anos, afetando tanto itens de luxo quanto necessidades básicas. Casa ou carro viraram sonhos distantes. Muitos millennials se questionam como pagarão a próxima caixa de ovos. Isso foi antes da próxima crise, que foi auto-infligida. Em 2025, houve uma onda de problemas econômicos. Os preços dispararam nos produtos importados, muitos dos quais não tinham substitutos nacionais. Pequenas empresas fecharam por não conseguirem insumos estrangeiros indispensáveis. E pior, a xícara de café da manhã estava ameaçada, pois não se pode cultivar café. Nos Estados Unidos da América, novas tarifas afetaram a única pequena alegria matinal de muitos millennials. Isso durou até a tarifa ser removida no outono de 2025. E assim, começa a parecer que os millennials não estão em uma escada, eles estão em uma montanha russa. Os millennials têm uma distinção desagradável. Eles são a primeira geração a estar em pior situação do que a geração anterior. Eles têm lutado para alcançar o nível de sucesso financeiro que os boomers e até mesmo a mais discreta geração X conseguiram. E agora eles estão olhando para uma reserva financeira que parece dolorosamente vazia, junto com um futuro que parece mais incerto do que nunca. Eles se beneficiam quando a economia melhora, mas cada nova crise que surge parece atrasá-los ainda mais. Eles não sobem na escada, apenas compram ou alugam essa ilusão. Com taxas subindo a cada mês, está cada vez mais difícil chegar ao pagamento. Parte do motivo pelo qual os millennials estão tendo dificuldades é porque eles avançam, mas nunca conseguem realmente sair do buraco em que já estão. Os millennials carregam muito mais dívidas, em média, do que as gerações anteriores, e grande parte disso vem das coisas que disseram a eles que trariam sucesso. Os millennials carregam uma pesada dívida estudantil, e muitos deles vêm pagando essa dívida há décadas, só para ainda continuarem no vermelho por causa das altas taxas de juros. Assim, boa parte das contas mensais deles é usada para pagar a dívida, não para grandes compras. E isso se torna um ciclo de dinheiro perdido mês após mês. O mercado imobiliário desfavorece compradores iniciantes desde a recessão de 2008. Hoje é mais difícil conseguir aprovação para financiamento imobiliário e comprar uma casa. Millennials ainda alugam muito. Só cerca de 55% tem casa própria, bem menos que boomers e geração X na mesma fase. O maior desafio é que, a cada ano, a concorrência aumenta com a geração Z entrando na vida adulta e disputando as mesmas oportunidades. E se você perguntar aos millennials, não é apenas azar, é algo sistêmico. Os millennials tiveram a pior sequência de azar de qualquer geração desde a geração perdida, que teve seus números dizimados pela combinação da Primeira Guerra Mundial e depois pela gripe espanhola. Eles se formaram na maior crise de política externa em décadas e tiveram suas bases econômicas destruídas, justo quando buscavam se firmar no mercado. Sempre que se adaptam a um novo paradigma, outro terremoto ocorre e interrompe seu progresso novamente. E agora há uma nova ameaça que os millennials não previram. É difícil acreditar, mas há 4 anos, ninguém conhecia chatbots de inteligência artificial. Em poucos anos, o que era experimental virou inevitável e empregos antes vistos como seguros pelos millennials passaram a parecer substituíveis por código. As previsões de que a inteligência artificial tiraria todos os empregos ainda não se concretizaram. O conteúdo criado por inteligência artificial evoluiu muito desde seu início. No começo era claramente falso, mas agora está cada vez mais difícil notar. E isso coloca em risco inúmeros empregos nas artes criativas, o que levou muitos millennials a buscar empregos em áreas mais seguras. Porém, podem ser mais difíceis de achar. Antes, o sucesso era ter um emprego de escritório estável, mesmo que entediante, lidando com números. Agora,
Computadores já fazem grande parte desse trabalho e logo humanos podem não ser mais necessários. Isso aumentou a disputa por poucos empregos considerados manuais à prova da tecnologia, além de cargos de colarinho branco como ensino, medicina e direito. Esses últimos têm barreira de entrada alta e taxas universitárias elevadas. Voltar a estudar nessa fase não está nos planos da maioria dos millennials. Por um tempo, os millennials eram vistos como jovens demais para serem confiáveis, mas agora talvez já sejam considerados velhos demais. O caminho para o sucesso para os boomers era ser estável e confiável, ter um emprego fixo e ser promovido lentamente ao longo do tempo. E no passado, esse emprego de nível inicial era muito fácil de conseguir. Muitas vezes, bastava uma entrevista e um aperto de mão para te colocar na escada corporativa. Hoje, ou você está subqualificado ou superqualificado. O mercado de trabalho parece cada vez mais hostil, até mais do que após crises financeiras anteriores, porque não está claro se alguém está contratando. Millennials se candidatam a vários empregos e não recebem resposta. Vagas iniciais pedem anos de experiência, mas rejeitam diplomas avançados por excesso de qualificação. Isso fez muitos millennials retornarem ao início, aceitando empregos temporários para sobreviver enquanto o tempo parece acabar. Os millennials não só lutam para sobreviver, mas veem essas pontas cada vez mais distantes. Apesar de não vivermos uma grande crise econômica, quem tenta comprar casa ou refinanciar hipoteca pode discordar. Parece que praticamente tudo está sob controle das corporações agora, e eles estão colocando uma placa dizendo: proibida a entrada de millennials. Sempre existe uma barreira de entrada alta, seja para um emprego, uma casa ou um empréstimo. E para os millennials, parece o filme Feitiço do Tempo, tudo de novo. Muitos millennials têm adiado o casamento e a formação de família até sentirem que estão mais estáveis. Esse conforto e segurança talvez não existam mais. A geração Z sabe e não parece se importar. Muitos deles estão rejeitando o que antes era considerado sucesso e, em vez disso, adotando uma filosofia de viver o momento que muitas gerações mais velhas dizem parecer vazia e nihilista. Prometeram a eles um futuro que nunca chegou e cada crise os afastou ainda mais. Para os millennials não é apenas má sorte, é uma vida inteira tentando subir uma escada que nunca existiu de verdade. Assista à explicação das gerações em 10 minutos para entender as diferenças ou clique neste vídeo.